se apre- a gente vai começar se apresentando e eu vou. Eu sou Andréa Miranda, sou psicóloga clínica, sou psicoterapeuta corporal, sou psicoterapeuta Body Dynamic e membro da equipe de professores do Body Dynamic International. Sou também coordenadora do Body Dynamic International Brasil. E eu sou professora do Foundation e junto comigo é também o Joaquim que vai se apresentar nesse momento e a gente vai prosseguir a partir da apresentação dele. Então, Joaquim, você está com a fala. Se Alô, boa noite a apresentar. todos. Prazer em estar aqui com vocês. Eu sou Joaquim Dessone, também sou psicólogo clínico, psicoterapeuta corporal, Body Dynamic, professor também da Escola Body Dynamic. Minhas formações sempre passaram pelas terapias corporais. Eu fiz análise bioenergética, análise haitiana, experiência somática, MDR. E estou aqui nessa escola do Body Dynamic e vamos trabalhar juntos, né? E trocar conhecimentos, né? Essa escola é uma escola muito importante e que trouxe muitas informações novas, com muita contribuição para as terapias corporais. Então, espero que vocês gostem da apresentação que a gente vai fazer. Bem-vindos. Então, a gente está aqui para apresentar o Foundation para vocês, numa nova edição que a gente vai estar inaugurando agora em 2025. A gente vai explicar qual é a grande mudança, né, em 2025. E eu gostaria de começar então falando que o Foundation ele é o curso básico da formação em Biodynamic e ele se apoia em três pilares muito sólidos que apoiam esse curso, né, o Foundation. Então, hoje a gente vai apresentar exatamente essa estrutura, né, do Foundation. Então, qual seria o primeiro pilar? Aqui estão os três pilares. O primeiro pilar é o modelo dos estágios do desenvolvimento. O segundo pilar é o modelo das habilidades psicológicas e o terceiro é um instrumento chamado Body Knot. A gente vai então estar falando um pouquinho de uma forma mais resumida cada um desses pilares para que vocês entendam a estrutura, né, do Foundation. Então, o primeiro pilar é justamente o modelo dos sete estágios do desenvolvimento, onde a gente vai, no Foundation, né, revisitar juntos com os alunos toda a nossa trajetória de formação da nossa personalidade, que dentro do modelo Body Dynamic vai acontecer atravessando sete estágios do desenvolvimento, começando pelo primeiro estágio, que ainda ocorre na gestação, até o último estágio, que vai se encerrar, se concluir com a adolescência. Então, dentro do modelo do Body Dynamic, a personalidade humana é formada nessa trajetória, né, que vai essa grande janela, né, que vai até na adolescência, onde as coisas podem ainda ser modificadas ou consolidadas. O que mais que é importante aqui, falando dessa estrutura? Então, dentro desse modelo, cada estágio do desenvolvimento vai ocorrer em torno do tema central. Cada estágio vai ter um tema central ou um direito fundamental, e a criança ela vai estar naturalmente, de uma forma universal, explorando esses temas ou direitos, e o que vai determinar a forma como essa criança vai se constituir enquanto indivíduo é a forma como ela vai ser encontrada e apoiada pelos cuidadores à medida que ela estiver explorando cada tema central correspondente a cada uma dessas sete etapas, né? E à medida que ela se sinta encontrada, ela tem experiência de ser encontrada, à medida que ela seja apoiada nessa exploração, ela vai se desenvolver de uma forma mais segura, ela vai lidar de uma forma mais equilibrada com esses temas centrais, os quais a gente vai falar sobre eles, e ela vai seguir na vida mais aparelhada para lidar com as situações, para lidar para se colocar nas relações. E à medida que ela não é encontrada, né, à medida que ela não é apoiada, sendo a experiência traumática ou não, ela vai
provavelmente se sentir ameaçada, né, por não estar sendo encontrada, né, naquela experiência tão fundamental, né, na formação dela, e à medida que ela se sente ameaçada, ela vai desenvolver estratégias de defesa geniais para que ela possa ter o que for possível, né, ou da sua dignidade ou da conexão com o outro. Então, ela faz uma negociação onde ela abre mão de um desses direitos básicos para ter um tanto possível, né, de um deles, do outro direito, e assim ela vai desenvolvendo estratégias, né, de proteção, de defesa as quais vão sendo consolidadas e ela vai levar para o resto da vida, né? Então, nessa revisitação, a gente vai entrar em cada um desses estágios e vai, entender a dinâmica, o que é que acontece em cada etapa, o que é que, quando a criança não é encontrada, o que é que, como que ela pode se defender e de que forma isso vai aparecer na vida do adulto, né? Porque é que a gente está com olhar no adulto. Então, vendo a origem lá atrás, mas tudo vai estar sendo trazido na forma de padrões para a vida adulta. Então, que estágios seriam esses? O primeiro deles é o estágio da existência. É interessante a gente observar que o nome de cada estágio é o nome do tema central, é o nome do aspecto saudável, correspondente a cada um desses estágios. Então, o Bodynamic é uma abordagem que não patologiza, né? Pelo contrário, ele tem essa abordagem tem um olhar, tem uma busca no aspecto saudável de cada dinâmica que se estabelece. Então, a primeira o primeiro estágio, o estágio da existência, que vai estar acontecendo entre o período fetal, especificamente o segundo trimestre de gestação, até os 3 meses de vida. Qual o tema central aqui? É o direito de existir. É o direito de existir na sua forma física, emocional, energética, espiritual. É o direito de ser acolhido, de ser amado, de ser, protegido de uma forma completa na chegada ao mundo. É aqui que a criança vai viver o apego e que ela, se ela é suficientemente bem encontrada, né, nessa fase, ela vai viver o apego saudável, né, onde ela vai estar sendo amada, acolhida, protegida, agarrada, sustentada desde dentro da barriga, e isso continua após o nascimento, e com isso ela vai estar vivendo um apego saudável, que é a base de toda forma de relacionamento que a gente vai estabelecer em todas as outras etapas, inclusive na vida adulta. Então, aqui é muito importante porque se algo acontece de errado, de uma forma continuada, e essa criança não tem essa experiência, ela vai estar desenvolvendo, como eu já falei inicialmente, estratégias de defesa, né? Que nessa chegada ao mundo pode ser o se recolher e aí é se recolher energeticamente, mas no adulto isso vai aparecer, né, na forma daquela pessoa que se recolhe nas ideias, no mundo das ideias, né, na caverna, pessoa que pensa, é sensível, gosta de filosofia, gosta, mas que vive muito mais no mundo das ideias do que na relação direta com o outro. Então, é uma estratégia de defesa genial que se chama mental. Aqui, dentro de cada uma dessas etapas, as estratégias tendem a ter uma polaridade, né? Ou ser precoce ou tardia. Então, aqui é o precoce, é o mental, é aquele que vive no mundo das ideias e que vai ter uma dificuldade de entrar em contato com o que sente, com as emoções, de ter uma relação mais direta com o outro, porque realmente o lugar segura o mundo das ideias. E, de uma outra forma, a polaridade seria aquelas pessoas extremamente emocionais, que se agarram nas experiências, nas emoções, são pessoas intensas, e que ela é quando a criança tem o apoio, a acolhida, a segurança, né, da mãe, do cuidador, mas algo acontece que ela perde isso. Então, ela vai agarrar o outro com os olhos, porque nessa idade ela ainda não sabe fazer isso. Então, ela vai agarrar os olhos. É aquele adulto que pega, agarra, encontra, né, o outro a partir do olhar. É aquele olhar que sustenta. E é muito claro quando a gente está diante de uma pessoa que tem essa forma de defesa.
né? Então, aqui é uma passada rápida pela primeira o estágio. O segundo seria a necessidade, que vai ser de um mês a um ano e meio. Aqui o tema central, a criança já está existindo, vai ser como habitar no meu corpo. Então, quais são meus ritmos, as minhas necessidades, sono, fome, calor, desconforto, cólicas. A criança vai estar se encontrando, se localizando, se ambientando, né, naquele corpo que é absolutamente novo na relação, né, nesse mundo, né, e inclusive na relação com o peito, com o mamar, vão vir as cólicas, que é uma adaptação do sistema digestivo, né, a essa relação, a essa conexão mãe-bebê, né, cuidador-bebê. E à medida que essa criança tem como tema central ritmo e necessidade, é fundamental que ela seja encontrada nesse tema central. Caso contrário, ela vai desenvolver defesas que vão passar por esse tema. Uma delas é, ela não vai desenvolver o ponto de referência dentro dela, ela vai desenvolver o ponto de referência no outro. Se ela não é atendida, se ela não é encontrada no seu ritmo, nas suas necessidades, se tem uma demanda de fora, onde ela tem que se localizar, ao invés dela ser, né, encontrada na sua própria demanda, a referência vai estar fora, né? Porque é uma questão de vida ou morte, né? Para a criança, ela está conectada com essa mãe, o que for possível, né? Então, essa criança que tem questões, né, nessa idade, ela vai ser um adulto que vai ter uma tendência a colocar o seu ponto de referência no outro. Então, se você está bem, eu estou bem. Se minha família está feliz, eu estou feliz, né? Então, o que é que você quer comer hoje? Você decide, por mim tá bom. Né? Então, são pessoas que gostam de cuidar do outro, são pessoas que são voltadas para o bem-estar do outro. A questão é que elas não sabem o que é que elas precisam, né? Elas não sabem realmente o ponto de referência não estando dentro de si, né? Elas não sabem o que é que realmente elas precisam, qual é que realmente é meu ritmo, né? Dentro, né, dessa vida. São pessoas que têm tendência a ter relações simbióticas, ter relações de dependência e codependência, né? Então, quando a gente vê um adulto, os adolescentes e até mesmo criança, né, que tem essa dinâmica, a gente já desconfia que coisas aconteceram nessa fase, né, inicial da vida, né, o estágio da necessidade. Seguindo adiante, a gente vai ver, vai fazer um apanhado assim geral e resumido, né, para dar conta da nossa apresentação de hoje. Seria a autonomia, que é de entre 8 meses e 2 anos e meio, e aqui o tema central é outro. São meus impulsos e curiosidades, né? Então a criança está saindo da simbiose, está saindo daquela relação, né, onde o foco é a mãe, é o cuidador, e está se voltando para o mundo a partir dos seus impulsos e curiosidade. Então, ela está já engateando e está começando a andar, dando os primeiros passos, e literalmente ela está se separando energeticamente dos cuidadores. E a depender de como esse adulto, saudável ou não, que teve questões na sua autonomia com o seu respectivo cuidador, vai lidar com isso, vai fazer toda a diferença. Esse cuidador pode entrar em angústia, porque está sendo abandonado, está sendo deixado para trás, né? O que aqui é um desvio completo, né? Uma criança não abandona um adulto, né? Mas essa experiência de angústia pode ter, né, como base essa experiência, né? Ele, né, está se afastando de mim, está me deixando para trás. E essa angústia e essa experiência certamente vai ser determinante na forma como esse adulto vai interferir nos voos dessa criança. Vai interferir atropelando, vai interferir sufocando, vai interferir desviando as experiências da criança a partir dos seus impulsos que vêm de dentro de si. Então, nessa idade, nessa fase, quando essa criança não é adequadamente encontrada e apoiada, ela vai ter a experiência de ser manipulada pelos cuidadores. Essa manipulação pode se dar
porque a criança está chorando num impulso de tristeza ou de raiva, e o adulto vai distrair a criança para ela parar de chorar. Isso é uma manipulação, né? A criança está sendo atropelada no seu impulso de viver aquela experiência de raiva, tristeza, né? Frustração, para ver o brinquedinho, né, a árvorezinha, o passarinho lá na janela, né? Ou ela está experimentando colocar o sapato, vem o adulto e diz, eu vou te ajudar. E aí põe o sapato pela criança. Isso não é ajuda. Isso é fazer pelo outro, né? Isso é muito comum. Então, se a gente não tem tempo, né, de esperar que a criança coloque o sapato, porque a van está chegando, porque a hora do médico está se aproximando, então a gente não pode chamar isso de ajuda. Mas isso muitas vezes acontece. E a criança vai tendo esse registro, né, de um contato com o outro, eu sou atropelado pelo outro. O outro toma o meu impulso. O que eu estava fazendo se transforma numa outra coisa que não vem de dentro de mim, vem a partir do outro. Então, essa experiência de ser atropelado pelo outro é marcante e nessa fase, é uma fase onde a criança, os terríveis 2 anos, né, sai pela casa explorando a vida, a casa inteira, e é exatamente aqui que essas interferências se dão de uma forma, muitas vezes, muito constante, muito frequente. Eu, não, 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 não. Hoje eu vi um vídeo, não, isso, não, aquilo, não. Quer dizer, né, o que é que a criança pode? Né? E ela A vai ser criança fica interrompida, muito cerceada, atropelada, né? tão Andréia, desculpa, cerceada. né? Ela Vai fica muito lá, Joaquim. cerceada e ela acaba se esvaziando, né? Muitas vezes ela acaba se esvaziando, ou então nesse caso onde o adulto vai distraindo, né? É como se ela fosse atropelada na emoção dela, né? É como se ela não pudesse, né, ela viver a emoção dela, né? Então isso é uma coisa muito importante que acontece nessa fase também. Né? Eu também Exatamente. queria acrescentar um pouquinho, André, nessa questão da existência, que também, assim, uma das coisas mais importantes que tem é da criança se sentir segura, né? E quando fala dela ser encontrada, né, dela ser atendida, ela se sentir assegurada, porque isso aí é a base de tudo, né? É a base do edifício que está sendo construído, da personalidade que está sendo construída. Então, é uma fase extremamente importante. Só para ir acrescentando um pouquinho, tá bom? Segue aí, Exatamente. André. Isso, vai entrando, Joaquim, né? Tá Vai bom. entrando que aí fica muito mais rico, tá? Isso. Sinalizem, entre e a Tá gente bom. vai se completando aqui. E isso Isso. que você acentua, que você sublinha, é muito importante na primeira fase, porque é a base da forma como a gente vai se relacionar. É o apego seguro. Se esse apego não é seguro, e vai dar ruim no processo de vida. A É. forma como a gente se apega ao outro, se apega à presença do outro, apega à aprovação do outro, se apega a que o outro aceite a minha opinião, se apega Hum. em temas diferentes, né, mas que tem como base questões do apego. É Pode se apegar fundante, né? em temas das diversas estruturas, que tem Uhum. como base eu não me sustento em mim mesmo, né? Eu preciso que o Exatamente. outro me aprove. É Uhum. aqui essa insegurança, né, vem dessa fase, É a né? Então, fundação da nossa casa interior, né? Fazendo uma exatamente. metáfora, né? É. Exatamente. Uhum. Então, o apego seguro nos dá a possibilidade de entrar na nossa casa e ser dono dela. Se o outro não concorda comigo, se o outro não está comigo, se o outro escolhe outra coisa, eu posso ficar triste, mas isso não é a morte para mim. Mas quando a gente vive isso como quase morte, aqui tem uma sinalização de que o apego não foi seguro, né? Então, aqui é a base da construção, como o Joaquim falou. E aí, autonomia, né, nessa diferenciação, nessa separação, diferenciação e separação, fundamental, como esse adulto apoia, e apoiar aproveitar, curtir com a criança, né, tá feliz com as conquistas da criança e tá ali para que quando essa criança esteja andando, engateando, dando os primeiros passos e olhe para trás, veja o seu cuidador ali feliz e orgulhoso com os voos que ele está dando. Isso é uma experiência de um significado enorme para essa criança, né, que vai se repetir, né, lá na frente, quando o filho sai de casa, né, poder olhar para trás e ver que os pais, né, os cuidadores, os pais estão ali aprovando, curtindo, satisfeitos, orgulhosos com as conquistas,
né, daquele filho, daquela filha. Né? E quando isso não se dá, claro que aqui aparecer, vai ser formada uma dinâmica, né, onde vai ter um freio, onde vai ter uma contenção, onde vai ter uma manipulação, e isso vai ser marcante na forma como o Joaquim está falando, onde essa criança vai se defender, esse adulto vai se defender, se esvaziando dos próprios impulsos quando ele tiver numa relação direta com alguém. Tem aquela pessoa que sai de fininho, é aquela pessoa que escorrega, é aquela pessoa que não responde o que a gente pergunta, né? Muitas vezes no consultório é aquele cliente que muda de assunto. Cada vez, quando a coisa começa, a temperatura começa a esquentar, ele começa a entrar em contato com alguma emoção, vem um desconforto, ele muda de assunto e conta a história mais interessante do mundo, né? E se a gente não tem essa sacação como terapeuta, a gente vai pulando de galho em galho e nada foi transformado, né? Então a gente tem que perceber, aqui ele está entrando com a estrutura com a defesa da autonomia, né? Então eu preciso fazer uma intervenção, né? A fase seguinte é da vontade, é uma fase maravilhosa, como todas as outras, entre 2 e 4 anos, quando a criança está conquistando novas habilidades, novas competências, está com mais força, ela está fazendo movimentos mais amplos e mais potentes do que nas fases anteriores. Inclusive, ela consegue carregar objetos mais pesados. Ela grita mais forte, o diafragma começa a ser usado de uma forma mais completa e ela tem muito prazer de gritar, de mostrar força, de pular de cima para baixo. Parece os gorilinhas. Quem tem vizinhos nessa idade, em cima, certamente vai saber que a criança está em casa, porque eles andam de uma forma pesada, gritam, né, jogam as coisas no chão. E o grande desafio aqui, né, dos cuidadores é ajudar essa criança a lidar com a sua potência, com a sua força. Se esses adultos, né, que não tiveram isso nas suas relações parentais e têm dificuldade de lidar com a sua própria força, claro que aqui vai dar ruim também. Esses adultos podem se sentir ameaçados. À medida que a criança está explorando a sua potência, esses adultos podem se sentir, esses cuidadores, desafiados, né? E entrar no conflito direto ali com a criança, seja massacrando a criança, ou seja se desmilinguindo. Ah, eu não aguento essa criança, né, com tanta energia, com tanta, né, tão intensa, tal, você está tá acabando comigo. Seja uma coisa, seja outra, é absolutamente destrutiva para a criança, no sentido que ela precisa ser encontrada e apoiada a explorar a sua potência, a sua força, né, recebendo os limites adequados, mas sem que isso se torne, sem que os pais, os cuidadores se coloquem numa disputa de força, né? Eu estou vendo que você quer ficar mais tempo brincando, a gente já estendeu aqui por 5 minutos, agora está na hora de escovar os dentes e de ir para a cama, né? E aqui não tem negociação, né? Então, falar com firmeza, né? E se essa criança se joga no chão, esperneia, esse é um dos movimentos, né, que ela está fazendo com muita intensidade nessa fase, o adulto tem que estar presente, centrado, potente, né? Pode esperar e aí reconhecer, deve reconhecer. Estou vendo que você está com muita raiva e ainda assim você não vai tomar um segundo sorvete, porque isso não vai te fazer bem. Então, se esse adulto fala com segurança, sustenta o seu limite e permite que essa criança se expresse na sua frustração com toda a intensidade, sem que esse adulto se sinta destruído, nem atacado, nem confrontado, é o que essa criança precisa nessa idade para se tornar um adulto que lide bem com a sua potência. O que é que vai acontecer quando ele não tem essa experiência de ser encontrado, ele e ela? Vai se tornar um adulto, isso é muito comum, que vai lidar com a sua potência de uma forma desequilibrada, vai lidar com sua força muito mais para atender o outro, para atender às demandas externas. Vão ser aquelas pessoas que têm dificuldade de falar não. Será que tem alguém aqui que tem dificuldade de falar não? Aquelas pessoas que têm dificuldade de falar não, que têm dificuldade de colocar seus limites, que têm dificuldade de de usar sua potência a seu favor. Então, facilmente vão cair no lugar de autossacrifício ou de julgamento. Facilmente ou vão se culpar ou vão culpar o outro. Então, a culpa é um tema que vai estar rondando as pessoas que têm a estrutura da vontade desequilibrada.
né? E é uma das estruturas mais comuns, é essa da estrutura da vontade, pela questão das religiões, da forma como a gente é educado na nossa sociedade, né? Onde se culpabiliza muito, né? Então, a culpa está dentro dessa estrutura e aqui no consultório eu vejo assim com uma frequência enorme, né? As pessoas terem, muitas vezes, não lidarem com a sua potência porque, de uma forma mais equilibrada, porque se sentem culpados, se fizerem por si, né? Então, tem que fazer para o outro, né? Para o trabalho, né? Enfim, para a família. Indo adiante, né? Amor e sexualidade é a nossa quinta estrutura, quinto estágio, de 3 a 6 anos, e é aqui que a criança está vivendo um amor profundo, normalmente do sexo oposto, né? E logo em seguida ela também vai estar descobrindo os seus genitais. Então, fazer essa integração entre amor e sexualidade é o grande desafio aqui nessa fase. É importante que os adultos, os cuidadores, encontrem a criança nessa experiência, que deem os limites adequados, né, e que se coloquem de uma forma tranquila, né, em relação a essas explorações da criança, dando os limites que couber e lidando com essa descoberta, né, de forma que ela possa realmente integrar. E quando isso não acontece, vão se tornar adultos que vão ter uma tendência ou ser romântico, aqueles adultos que romantizam o mundo, que romantizam as relações, que acreditam em príncipe encantado, que acreditam em alma gêmea. A questão é que quando acontece, a vida não é fácil. Quando a realidade bate na porta, essas pessoas se desestruturam, porque o mundo delas é cor-de-rosa, né? Então, são pessoas, as românticas, que têm uma vulnerabilidade muito maior aos traumas, né, causados pela vida. E o sedutor, né, são aquelas pessoas que não, por não integrarem amor e sexualidade, são os pegadores, né, são aqueles que procuram uma boa química, são aqueles que colecionam, né, ficantes, mas não se conectam afetivamente. Então, tanto um quanto o outro estão pela metade. O tema aqui é poder integrar, né, o amor e a sexualidade. E para que isso aconteça, a criança tem que ser encontrada e apoiada quando ela estiver fazendo as suas experiências, as suas explorações, exatamente nessa faixa de idade, né? E quando a gente vê o adulto, né, que tem uma tendência ou outra, a gente já desconfia. Questões aconteceram aqui entre os 3 e os 6 anos. Indo para o estágio seguinte, é o estágio da opinião. De uma forma geral, as outras escolas, de uma forma geral, não vão para essas faixas de idade mais avançada, né? Édipo, é, Como se a e estrutura da personalidade se formasse, né, aí nos 3, 6 anos de idade, três, né, seis no anos. Édipo, né? Édipo, E- latência, né? E ali é, fica. isso, O né? Borinamic vai adiante e Vai valoriza adiante, né? muito a opinião e a solidariedade e performance de 5 a 9, de 7 a 12, né? Uhum. Onde, na opinião, a pessoa, a criança está justamente nos pequenos grupos, já na escola, tal, e está aprendendo a elaborar e a expressar as suas opiniões. Então, se ela é silenciada, se ela não tem um cuidador, e aqui não é só os pais, é o professor, é a professora, né, que não valorizam aquele processo, ela vai se silenciando, né? Ela vai desistindo de se colocar. E de uma outra forma, se os adultos elogiam tudo que aquela criança fala, aplaudem, acham o máximo, ela também vai ter um desequilíbrio na opinião e vai se tornar um adulto, provavelmente, que é agarrado na opinião. Então, aqui, questões da opinião podem levar ao adulto não, se por um lado nem falar a sua opinião e fazer caras e bocas, não concorda, mas não se coloca, como aquele que se agarra na opinião e quer convencer você de qualquer forma, isso passa a ser quase uma guerra de opiniões, praticamente uma guerra de opiniões, uma questão de vida ou morte, né? A depender da profissão, essa característica é uma característica importante, né? Por exemplo, advogado, vendedor, né? Que segura o ponto e que não larga de jeito nenhum, né? Mas a questão é que a forma como a pessoa está lidando com a opinião é uma forma desequilibrada, né? Porque diferenças existem. A questão aqui é Uhum. o equilíbrio seria a gente concordar que a gente discorda e a gente se mantém conectado.
E é uma fase, né, André? É uma fase de muito desenvolvimento cognitivo, né? É uma fase onde as crianças estão querendo articular o pensamento, desenvolver a cognição. Então, é aquela fase dos porquês, né? É a fase das perguntas, né? E fazem perguntas, assim, que muitas vezes o adulto não sabe responder. Ah, por que que o avião fica lá em cima e não cai? E muitas vezes você não sabe, você acaba te colocando em mil situações que o adulto não sabe responder. Então, pela dificuldade do adulto atender às perguntas da criança, então dá um conta que a resposta, não valoriza, não tem aquela atitude de ir, não sei, vamos pesquisar, vamos ver o que é que acontece, né? Então, a criança, como a Andréa está falando nas outras fases, ela não é encontrada, ela não é bem atendida, né? E isso faz com que ela fique desequilibrada no que diz respeito a essa questão da opinião, ou não forma opinião, ou tem opinião e não expressa a opinião, faz caras e bocas, né? Faz uma expressão, ou então fica lutando muito pela sua opinião. Então é muito importante nessa fase você dar toda uma base, todo um apoio para esse desenvolvimento cognitivo. É fundamental. Onde está acontecendo é uma explosão, né? Assim, uma explosão de querer conhecer, de querer saber. Então é uma fase assim, muito importante para o futuro de querer ter conhecimento. Então, é uma fase muito importante da criança ser bem apoiada, né? Então, Exatamente, seguindo exatamente. lá, Andréia, E até isso, ter essa humildade. Eu você está fazendo uma pergunta tão interessante, mas eu realmente não sei. Vamos pesquisar juntos? né? Né? Isso é lindo. Isso é encontrar a criança. Aham. E muitas vezes a pessoa, o adulto não sabe, então ironiza, faz piada, faz, né? E acaba inibindo a criança, a curiosidade da criança, né? Esse processo, né, de construção É, cognitiva, como você fala. é. Hum. E a outra fase, a última antes da adolescência, é solidariedade e performance, de 7 a 12, onde o direito aqui é justamente integrar solidariedade e performance. Quantos de nós não tem dificuldade de assumir que é muito bom e talvez até o melhor naquela determinada habilidade, pelo medo de perder o pertencimento ao grupo, né? E já outras pessoas acreditam, têm a experiência que só vão ser amados se forem os melhores. E, portanto, a solidariedade não cabe aqui, né? São pessoas mais individualistas. Então, seja ficar por trás, ficar sem sustentar a evidência, né? Se começa a sobressair, dá um jeitinho de mudar e de fazer outra coisa, porque eu não suporto, né, estar nesse lugar de evidência, porque eu morro de medo de perder o meu lugar aqui no grupo, porque se eu me torno um líder, eu deixo de ser um membro comum, né? Ou o contrário, eu tenho que ser o líder, o melhor, o que está sempre à frente para ser respeitado, para ser amado. Isso, novamente, vai ser fruto da forma como essa criança não foi encontrada na sua infância, exatamente nessa fase. Há escolas, inclusive aqui no Rio, que dão bolsa, né, para as primeiras, para as notas mais altas da sala. Então, isso é performance na veia, né? E famílias que estimulam, né, e que não colocam nessas escolas à toa. É porque realmente tem um olhar performático, né? O segundo lugar, Competitivo, né? Muito competitivo, né? Incentiva muito a competição, né? A gente vive numa sociedade onde a competição ela é muito importante, então, e isso é muito incentivado muitas vezes pelas famílias, pelas escolas, né? E nisso a solidariedade, né? Ela fica comprometida, porque o importante é você ser o melhor, né? exatamente. O segundo lugar não existe. Em segundo lugar, é o primeiro perdedor, né? Então, lugar de medalha de prata não tem É. valor nenhum, porque o segundo lugar é o primeiro perdedor. Você não ganhou a prata, você perdeu o ouro, Você não né? ganha prata, você perdeu, é isso É. mesmo. Né? Isso é É. totalmente solidariedade. Ou então, nossa, você está muito. Você está aparecendo muito, a sua irmãzinha vai ficar triste, vai mais devagarzinho para esperar a sua irmãzinha. Né? Não corre tanto para esperar a sua irmãzinha. Né? Não sei o que para esperar a sua irmã. Sua amiguinha ficou triste. Então a pessoa não pode aparecer. Né? Então, seja por um extremo, seja pelo outro, existe um desequilíbrio. E quando a gente vê isso no consultório, essa ponta do iceberg, a gente pergunta: o que que aconteceu entre os 7 e 12 anos? Né? E a gente vai, a pessoa vai, e aí ela traz uma pérola que se encaixa.
né? Nossa, eu estudava numa escola, eu estudava muito, né? Porque eu estudava no colégio muito puxado e nesse tinha até premiação para o primeiro lugar. Tá aí, né? E aí a gente vai, né, trabalhando, abrindo esses códigos. A gente trabalha com sistemas de códigos, né? Então, todos esses sistemas podem estar em caixinhas fechadas. Aqui é onde tem o desequilíbrio, né? E a gente vai trabalhando no sentido de abrindo essas caixinhas para que a pessoa possa estar lidando com esses temas de uma forma mais dinâmica, né? Mais equilibrada. O que não quer dizer que a gente perca o equilíbrio em situações de estresse, mas a questão é se dar conta. Opa, eu fui para a minha estrutura da necessidade, da vontade aqui. Estou no fazer, fazer, fazer. Qual é a emoção por trás? Né? Qual o medo que eu estou? Eu estou com medo de quê? Por que que eu estou fazendo tanto? Né? Então, estou me sentindo, estou tendo a experiência de abandono, né? Né? O que está acontecendo aqui? Né? Que eu estou tão é, sofrida, né? Porque o namorado, a namorada tomou outra direção. Não consigo largar isso, né? O que está faltando para eu abrir mão e seguir minha vida? Né? Aí vai, às vezes, muitas vezes é uma necessidade desequilibrada, são questões do apego, né? Que não foram bem vividas. Então é muito importante a gente ter esse mapeamento e aí no Foundation a gente vai fundo em cada estrutura, a gente vai fundo no que é que pode acontecer, de que formas, diferentes formas, a criança pode não ser encontrada, e a partir daí, que estratégias ela vai desenvolver, quais são os recursos, essas estratégias sempre vão aparecer de uma forma repetida, então a gente fala muito em padrão. Então, que padrões de comportamento? Né? Então, aquela pessoa que toda vez que alguém não está com ela, não encontra ela, não pode estar, né, falar com ela, ela vive uma experiência de abandono, né? Ou aquela criança, pode ser necessidade, né? Provavelmente é necessidade, ou aquela pessoa que se agarra na opinião, que tenta convencer o outro por uma questão de vida ou morte. Né? Então, existe uma repetição, né? E aí a gente vai trabalhando, vai vendo que padrões são esses na forma de pensar, na forma de sentir, na forma de se comportar, na forma de se comunicar. A gente, pela fala, a gente sabe quais são as palavras-chave de cada estrutura, isso a gente vê no Foundation, né? E a gente vê também a forma que o corpo toma dentro de características específicas. Porque à medida que a criança desenvolve essas estratégias, e que ela está se desenvolvendo corporalmente, músculos específicos em cada fase, isso é o estudo da Lisbeth, que músculos específicos em cada fase dessa são a criança está conquistando, é exatamente aquilo que ela está conquistando, se ela não é encontrada, ela vai se defender de uma determinada forma, e essa forma ela vai estar sendo expressa de uma forma muito direta e legítima no corpo dela. E isso fica na forma de padrão, né? Então é lindo a gente ver no curso as leituras corporais, a gente pratica, né, entre a gente com os alunos, e a gente vai. E eu acho lindo o processo onde cada um vai se encontrando. Nossa, eu estou me vendo aqui, eu estou me vendo aqui. Então é um processo de um mergulho de autoconhecimento muito lindo, né? Essa jornada do Foundation, porque ninguém escapa. Essa é a nossa trajetória. Como que a gente passou por essa trajetória? Né? O quanto que a gente foi ou não foi encontrado. Né? Então, esse é o primeiro base, né, do Foundation, a gente faz essa travessia juntos, numa forma muito teórico-prática, vivencial, né? Um curso muito vivencial, muito prático, e a gente vai então seguir para a segunda base. E, Né? Além André, só para completar um pouquinho, assim, né, como que, assim, na maneira que, como que cada um de nós vai passando por essas fases dos estágios de desenvolvimento, né, a gente vai construindo a nossa personalidade, né? E como a Andrea falou, isso, e a gente vai criando também tanto um padrão de comportamento, como a gente vai criando um padrão corporal, né? E isso vai ser explicado um pouquinho mais adiante, mas a gente vai criando um determinado padrão que se expressa no corpo. Então, aí tá é como se. Por que que a gente inclui o corpo na psicoterapia? Né? Porque o corpo se expressa, o corpo fala, o corpo está dizendo sobre aquela pessoa, está dizendo sobre nós.
né? E eu acho que é também interessante a gente nomear aí, André, que esses estágios do desenvolvimento, né, a existência, a necessidade, a autonomia, a vontade, amor, sexualidade, opinião e solidariedade e performance, são os nomes das estruturas de caráter, né? Então, é como que são nomeadas as estruturas de caráter. Quer dizer, as estruturas de caráter são a nossa personalidade, né? Então, são as nossas defesas que nós criamos, na forma que a gente passou por esses estágios de desenvolvimento e que foram os nossos recursos fundamentais na nossa vida, né? Foram super importantes para a nossa sobrevivência, para a nossa construção, né? Então, é muito importante a gente poder reconhecer as nossas defesas como recursos que nos ajudaram muito para passar os momentos mais delicados e difíceis da nossa existência. Né? Isso é E muito só que importante. na vida adulta a gente precisa ir tomando a consciência disso e ver que aquele momento da vida eu precisei dessa defesa. Será que hoje ainda eu preciso dessa defesa? E que muitas vezes a gente acaba repetindo padrões que não são mais necessários, porque estão inconscientes, tanto psicicamente como no próprio corpo. Né? É, Aí, exatamente. E a questão da gente não é dissolver a estrutura de caráter. Nosso é, objetivo é ampliar a consciência. Aqui o Foundation faz isso, a gente se localiza, né, e desenvolver recursos para que a gente possa ampliar a possibilidade de escolhas. Então, poder escolher, né, que eu estou com prazo para entregar um determinado trabalho e vou entrar na minha estrutura da vontade, do fazer, e vou cair dentro. Mas que depois desses 3 dias eu vou precisar entrar na minha estrutura da autonomia, que é aquele que, né, dos impulsos e da curiosidade, e vou, né, me dar um tempo para respirar, fazer coisas gostosas, ir para a praia, né, estar com os amigos, ou seja, a gente poder se equilibrar e poder fazer escolhas, né? O que é diferente da gente estar sempre na vontade, sempre no fazer, sempre esticando a corda, sempre, né, colocando a nós mesmos em último lugar. Qual é o caminho qual é a chegada? É o adoecimento. E quantas pessoas, quem de nós não conhece ou não se reconhece nesse lugar, né? Que está no fazer, 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 e que acredita que a vida é assim mesmo. A vida é assim. E isso leva ao adoecimento. Então, a gente saber "Ó, agora o que que tá, qual é meu medo? Por que que eu estou tão agarrada aqui nessa discussão, na minha opinião, querendo convencer o outro da minha opinião? Normalmente, quando a gente tem a estrutura qualquer uma delas, né, gritando, é porque a gente está se sentindo ameaçada. Se a gente está se sentindo ameaçada, qual é a ameaça? Aqui nesse contato, nesse grupo. Qual é meu medo? Meu medo pode ser de ser excluído, de não ter um lugar nesse grupo, né? E cada um vai para os seus medos. Então, a gente perceber, isso para mim foi um dos grandes ganhos, né? Eu fazendo meu foundation. Hoje eu vejo muito claramente e muito frequentemente, né, quando eu estou indo para as minhas preferidas, né, estruturas, defesas. E quando isso está acontecendo, ao invés de eu ficar fechada ali, naquela caixinha, como já fiquei, eu paro e me pergunto: o que está acontecendo aqui? Né? Por que que eu estou tão, né, tão intensa no meu fazer, por exemplo? Né? Essa é uma das minhas preferidas, né? A estrutura da vontade. Então, né, eu preciso ver o que está acontecendo. É meu medo. E normalmente a gente se depara com medos. Então, não é dissolver, mas é ampliar a consciência, é reconhecer e fazer escolhas. E sabendo que mesmo assim a gente vai entrar sem perceber, mas logo em seguida a gente passa a perceber. Né? Isso é o lindo da história. Estou me vendo aqui muito dentro dessa, né, dessa estrutura X. Né? Então eu percebo que eu já entrei. Eu quero continuar nesse modo ou eu quero parar aqui? A gente faz escolhas e a gente não fica nesse, né, de uma forma selvagem, atuando, atuando, atuando. Esse é um dos grandes ganhos da gente fazer esse mergulho, né, e se reconhecer onde é que eu estou em cada um, quais são as minhas tendências. Isso eu acho muito bacana e no processo de terapia também termina sendo dessa forma, né?
A gente vai trabalhando as estruturas e os clientes vão tendo consciência das suas tendências. O que não quer dizer que nos dias difíceis a gente não vá às nossas tendências. A questão é que a gente percebe, cada vez, num tempo mais curto, a gente percebe. Novamente estou eu aqui. Então, dentro do segundo, caminhando para o segundo, a segunda base, eu vou falar um pouquinho. O Body Dynamic é criado, foi desenvolvido pela Lisbeth, apoiada com um grupo de colegas, 12 colegas, que foi a campo e fez uma grande pesquisa envolvendo 15 mil questionários, onde ela testou, desenvolveu um método chamado Body Map, isso há mais de 20 anos, de 40 anos, na Dinamarca. Esse body map é uma forma de testar e testaram diferentes músculos do corpo. E quando ela estava fazendo o cruzamento, né, porque à medida que eles testavam, eles perguntavam: que idade te ocorre quando eu toco nesse músculo? O que é que você sente? Que imagem você se lembra? O que é que vem na sua cabeça? Ou quando o cliente estava falando determinado tema, alguns músculos eram testados. Então, eles começaram a notar isso e ela começou a colocar essas fichas e começou a ver que tinha uma semelhança dos temas, que determinados músculos, eles têm uma repetição de temas. Então, um exemplo disso, autoestima. A autoestima está no peitoral. Então, vocês podem, aí da cadeira, experimentar isso, né? Se a gente afunda aqui o nosso peito, a nossa forma de falar, de se apresentar aqui numa entrevista de trabalho é uma. Até o volume da voz, a força. Agora, experimentem aproximar as omoplatas, esses ossinhos aqui atrás. Com isso, a gente está ativando o peitoral. E agora eu estou nessa entrevista de emprego, minha voz é completamente outra. A minha força é outra, o meu foco é outro. E tudo isso a partir da ativação do peitoral e também de um músculo aqui atrás, o romboide, que tem a ver com papel, né? Então, aqui é autoestima, romboide tem a ver com o desempenho dos diferentes papéis com a autoestima. Então, a gente sabe o conteúdo psicológico de diferentes músculos do corpo, de diferentes partes do corpo, que movimentos fazer para despertar esses conteúdos psicológicos de forma que a gente possa trabalhar não só de uma forma verbal. Você tem que melhorar a sua autoestima. Mas se a gente diz, você tem que melhorar a sua autoestima e o cliente está assim, ele vai sair da sessão convencido que ele tem que melhorar a autoestima, mas a autoestima não vai melhorar se ele não trabalhar essa integração do que faz sentido para ele, da autoestima, com a base no músculo que apoia a autoestima. E isso acontece com inúmeros músculos. E a Lisbeth fez esse trabalho incrível com esse grupo de colaboradores, onde ela localizou diferentes músculos do corpo associados a diferentes habilidades psicológicas. São inúmeras, né? E diante dessa riqueza, a gente leva para o Foundation cinco habilidades psicológicas que são bastante importantes, são muito básicas, são fundamentais e todos nós deveríamos, né, nos trabalhar nessas cinco, né? São quatro básicas que levam a quinta. Então o Body Dynamics trabalha com um leque muito maior. Mas no Foundation a gente traz esse grupo aqui, né, das básicas, que é o centramento, que é a habilidade de estarmos presentes, ancorados dentro da gente. A gente tem músculos que a gente acionando, a gente nos ajuda a vir para dentro, né? Então, se pessoa da estrutura da autonomia, que se esvazia, como o Joaquim falou, no contato com o outro, e aí vai no impulso do outro, porque ele não consegue sustentar a presença, ativar esses músculos do centramento é o caminho, é o recurso. A gente trabalha com recurso o tempo todo no Body Dynamic. É o recurso necessário para ajudar ele a estar presente, né? Um exemplo, o centramento é importante em todas as estruturas, né? Para falar a verdade. E a gente vai direto no ponto. Então, no foundation, a gente vai praticar esses movimentos, a gente vai ter que aprender que áreas têm a ver com centramento, que movimentos, que exercício fazer, a gente vai praticar, vai falar como é que se sente, vai compartilhar, e a gente vai voltar para casa com essa ferramenta.
que a gente pode usar com a gente mesmo, isso é uma riqueza do Body Dynamics, a gente pode praticar com a gente mesmo. Não precisa esperar a sessão na semana seguinte, né? Eu posso trabalhar meu centramento todos os dias. Aliás, eu devo, né? Todos nós devemos. E isso potencializa muito o cliente. A gente pode todos os dias se trabalhar, né? E chegar na terapia já com o tema em outro lugar, né? Então, o centramento tem a ver com essa presença dentro de si, fronteiras. Para o Biodynamic, a gente tem diferentes fronteiras: fronteiras físicas, pessoais, sociais, territoriais, na relação com o outro. Então, a gente tem diferentes músculos que vão estar apoiando essas diferentes fronteiras, e a gente vai experimentar isso no Foundation, né? Os alunos vivenciam, experimentam, atravessam o processo e vai fazendo todo sentido para eles. E mais aqui, novamente, eles podem levar essa ferramenta para casa. Ground e teste de realidade. São também músculos específicos que vão estar nos ajudando a estar presente na realidade, lidando com a realidade da forma que ela se apresentar. Aqui é que é o grande desafio, né? A gente pode estar aqui presente, mas quando a realidade vem com a cara feia, a gente não vê, a gente dissocia, a gente nega, a gente se ilude, o romântico se ilude. O ground test de realidade nos ajuda a estar baseados na nossa raiz para que a gente possa lidar com a realidade da forma que ela se apresentar aqui. É um grande fortalecedor nas situações de traumatização, né? A gente está ali ancorado na realidade com recursos para lidar com ela da forma que ela se apresentar. O outro é o manejo da energia, o manejo das emoções, que é também músculos específicos que nos ajudam a estar manejando, administrando esse excesso de energia de forma que o copo não transborde. Porque se a gente não faz isso, vai transbordar e a gente ou vai vazar ou vai dissociar, né? Então, o que que a gente pode fazer, né, para isso? Inclusive situações de choque, né? A gente pode usar isso que ajuda a pessoa a aterrissar, né? Ou no dia a dia, esses quatro básicas, na minha perspectiva de todos nós aqui do Biodinâmica, é importante que a gente trabalhe todos os dias, né? Porque a gente está sempre desafiado, né? No mundo que a gente vive hoje mais do que antes, né? E E essas essas quatro quatro, vão né? levar Ah, ao tá. condicionamento. Você quer falar, Joaquim? Não, eu queria falar que essas quatro funções elas são muito importantes em situações de trauma, né? Tanto de trauma de choque como trauma de desenvolvimento, porque essas habilidades psicológicas elas ficam muito abaladas em situações de trauma. Então é muito importante eu recuperar essas habilidades psicológicas, porque em situações de trauma de choque eu perco meu centro, eu perco minhas fronteiras, né? Eu perco o chão, o manejo da minha emoção, ele fica muito intenso, eu vivo tudo muito intensamente, né? Porque existe uma tendência no trauma a gente ir para uma situação de sobrevivência, né? Uma situação muitas vezes, situação de vida ou morte, né? Então, é uma situação de choque mesmo, assim, uma situação que você vai para o instinto. Então, essas habilidades psicológicas faz com que a gente volte para o nosso ego, que a gente saia daquela situação de sobrevivência, de instinto, e que volte para dentro da gente, né? E aí isso é fundamental a gente trabalhar essas habilidades psicológicas para lembrar isso, André, né? Exatamente. E é fácil. São exercícios simples, movimentos simples. É Exercícios reconhecer onde é que está corporais, no meu corpo, né? E sentado aqui na sessão, aqui no meu consultório, eu pratico um determinado movimento que acorda meu centramento, né? isso, isso, Determinado movimento que me faz estar mais presente na realidade, né? Que isso. me ajuda a manejar, né? Se eu As me minhas vejo mais fronteiras, ativada. né? Manejar minha energia, né? Manejar Exatamente. minhas emoções, manejar a fronteira. Quer dizer, então, são recursos técnicos e corporais que eu posso utilizar, inclusive, em atendimentos online, né? Isso foi Então, uma grande descoberta, né, é, na pandemia. É é muito possível bom. trabalhar Então, são corporalmente excelentes online. recursos corporais, né? É verdade, é verdade. E essas quatro, tão básicas, vão levar ao posicionamento, né? Como a gente se posiciona Uhum. no mundo e nas relações.
né? Sendo o primeiro, quando a gente se levanta, né, da cama de manhã, você se senta, a gente já está se posicionando, né? Então, a forma como a gente está apoiada pelos músculos que estão a nosso serviço nessa função, nesse desafio, vai nos fazer a se levantar de uma forma, né, para seguir o dia, ou de outra, desistida, largada, se arrastando, arrastando corrente, né? Então, que músculos aqui a gente tem que está acordando, que estão desistidos? E esse posicionamento ele vai ser um fruto do centramento, fronteiras, ground, teste de realidade e manejo das emoções. Então, isso a gente também vai estar em todas as aulas, a gente vai estar praticando, passeando por essas habilidades e os alunos terminam, os integrantes terminam saindo com a malinha cheia, né, de movimentos, Recursos. exercícios, o que fazer para ir direto ao ponto. A gente tem um atalho, né, à Uhum. medida que a Lisbeth fez essa pesquisa genial, né? E aí a gente pode, indo agora para o terceiro base, tá? Joaquim quer falar alguma coisa mais? Eu só Seguindo. queria falar um pouquinho daquilo que você mostrou rapidamente do body map, mas sem prolongar muito, porque eu acho que a gente já está mais ou menos um pouquinho no tempo. Mas é que o body map é, assim, é é um retrato do nosso funcionamento, é um retrato das nossas habilidades psicológicas, é um retrato de como que eu me coloco no mundo, como eu estou no mundo. Então, todos esses tracinhos coloridinhos aí no corpo são músculos que são testados, né? E que eles querem dizer alguma coisa, né? Então, na medida que eu faço uma leitura, né, desse body method, eu tenho uma direção para um projeto terapêutico. Então, ele é um excelente recurso para a gente falar, fulano não está funcionando muito bem aqui, precisa fortalecer um pouquinho aqui. E muitas vezes a gente vai trabalhando a nossa estrutura de caráter, a nossa personalidade, através dessas habilidades psicológicas, dessas funções do ego, né? Que a gente vai trabalhando, que elas precisam ser mais equilibradas e mais funcionais para eu ter mais inteiro no mundo, né? Para eu estar mais em mim, para eu estar mais acordado, né? Exatamente. Então, embora a gente não entre, né, nos músculos, no Isso, foundation, do jeito que no practitioner a né? gente vai entrar, mas é só para mostrar assim, o quanto que é Isso. fundamentado, né? Tudo que a Aham, gente está falando aqui, nada é o achismo, né? Tudo foi aham, pesquisado, tudo foi é, fundamentado, tudo foi isso. experimentado de uma forma muito rígida, muito disciplinada, né? Como é o povo da Uhum, Dinamarca, uhum, né? uhum. Ela é dinamarquesa e leva muito a sério, né, as tarefas. Então, é de uma fundamentação muito sólida o Body Dynamic. E aí, vamos seguir agora para a terceira base, que é o Body Knot, que é um instrumento também desenvolvido pelo Body Dynamic de comunicação e resolução de conflitos, de fácil aplicabilidade e muito funcional. A pessoa pode usar, quem não for terapeuta, quem não for psicólogo, pode usar em casa na relação com os filhos. Eu uso demais na relação com meus filhos, desde quando, né, eu aprendi. Hoje eles já estão adultos, seja na relação com o marido, com a mulher, com o namorado, com a namorada, seja nos grupos de amigos, seja no trabalho e seja na terapia, né? Então, é um instrumento redondo que ajuda a gente a estar presente na gente, observando quais são as minhas sensações, qual é a minha experiência, nos ajuda a estar presente no aqui e agora, que é o que a gente precisa para não ir para o mundo das fantasias, das interpretações. E é aqui que mora o perigo. Quando eu interpreto que a minha amiga que não pôde conversar comigo hoje, ela não gosta mais de mim, ela me abandonou, né? Ela está me rejeitando. Isso é uma fantasia, isso é uma interpretação, né? Então, o que faz a origem de tantos ruídos na comunicação são as interpretações. Muitas vezes aqui no consultório a pessoa traz uma interpretação como sendo um fato. Então, o Body Not trabalha de forma que a gente sustenta, ajuda a pessoa a se sustentar no próprio corpo, olhando e analisando os fatos, né? A partir também considerando as suas sensações, as suas experiências, né? E inclusive a tendência
o que é que eu posso fantasiar, mas quais são os fatos, né? Para a partir dessa análise fazer as escolhas. Então, é um instrumento muito bacana que a gente pratica, né? E que a gente super indica que todos levem para o seu dia a dia. O Body Note seria isso. Você quer completar alguma coisa ou a gente parte para Eu depoimentos? acho que é isso mesmo, né? Um excelente instrumento, assim, muitas vezes clarifica muitas das situações, né? E muitas vezes, assim, conforme a forma que a gente se comunica, a gente pula elementos, né, do contexto, assim, de uma comunicação e que acaba produzindo muito mal entendidos. Então, na medida que eu vou analisando elemento por elemento, vendo elemento por elemento, isso vai dando uma claridade assim na comunicação. Isso vai ajudando a você poder escutar o outro, se sentir, se ver, se perceber, perceber o outro. Então, é um excelente instrumento para clarear situações e situações conflitantes. Né? Isso. Então, Joaquim, eu vou te fazer uma pergunta. O que que você acha que, na sua experiência, né, que indo agora já para os depoimentos, né, a parte da experiência que isso é tão concreto, o que que você acha que a formação em Biodynamic de que forma impactou, né, na sua vida, seja profissional, seja pessoal, seja social? Que impacto, se você pudesse resumir aqui hoje, o que que você falaria, né? O que que trouxe para você, enquanto aluno na sua jornada? Eu acho que trouxe um crescimento, né, na minha vida pessoal, na minha vida profissional, né? É, assim, eu gostei muito, assim, de todo esse estudo, muito sério, muito detalhado, do desenvolvimento psicomotor e dentro desse movimento psicomotor, quais são as habilidades psicológicas que estão sendo desenvolvidas e como que isso é fundante, né? Assim, mostra como que como que está intrincado, né, essa relação funcional entre corpo e mente, né? Então, assim, de uma maneira muito rica e muito detalhada, né? Então, isso, assim, foi uma grande contribuição, né? Isso me impactou muito, realmente. Né, eu passei por muitas formações, muitas terapias corporais e tudo, mas essa riqueza de detalhamento, assim, ele acrescentou muito, né, o meu conhecimento e acrescentou e somou muito na minha clínica, né? O meu olhar, a minha leitura corporal, enriqueceu a leitura corporal, né? Então, foi muito bom, né? E é por isso que eu estou aqui hoje. Isso, como professor. É, Isso, para mim, também mudou completamente. Eu venho como Joaquim, assim, muito, desde que eu me formei, há 35 anos atrás, que eu faço formação. Eu acho que eu nunca passei um ano na minha vida sem estar fazendo formações, ou formações, ou envolvida com as atividades das formações. Porque eu gosto, eu sou apaixonada, né, por isso, por esse universo. É, e no Body Dynamics eu encontrei muita consistência, né? Eu encontrei também uma, um- uma autoria que me encanta. Então, assim, poder a partir do que hoje eu sei, né, do que eu preciso enquanto recurso, poder trabalhar no meu dia a dia esses recursos com movimento, aqui quando eu estou sentada, ou quando eu estou em pé, ou quando estou fazendo minha caminhada, ou antes de sair de casa, ou dentro do elevador, né? E que eu sei que isso me deixa mais potencializada no meu centramento, nas minhas fronteiras, no meu ground, meu manejo de energia, é uma coisa que me encanta demais. Eu esses saber recursos que eu todos, né? posso me trabalhar no dia a dia, independente de ter a minha sessão uma vez por semana, quando eu estou em processo de terapia. Você falou alguma coisa, Joaquim? Não, são recursos, né? É uma Isso caixinha são de, recursos. uma caixinha que a gente tem, que a gente vai lá e acessa e que nos ajuda É, muito, né? o Então, atalho, né? são O recursos, né? atalho, que vai direto na veia. A Exatamente. outra coisa é entender hoje muito mais claramente quais são as minhas tendências. Então, quando eu estou aqui vestindo a minha estrutura da vontade, é, hoje, muito, muito, muito mais do que antes, eu tenho a possibilidade de parar e falar, pá, o que é que está acontecendo? E seja lá qual a roupa que eu vá vestir,
eu tenho a possibilidade muito maior de parar antes de sair, e aí eu diria atuando, né? Sem nem desconfiar que eu estou atrás, né, da minha armadura, porque eu estou me sentindo ameaçada. É como se eu estivesse numa guerra, numa batalha. Então, ao invés de ficar na armadura, na luta com os diferentes instrumentos que cada estrutura nos oferece, hoje eu tenho muito mais chance de parar e me acolher, porque é isso que a gente precisa, né? A não ser que às vezes seja uma guerra, né? Se estiver realmente na guerra, aí tem que usar armadura, tem que usar as ferramentas todas e partir para sobreviver naquela história. Mas não sendo, e muitas vezes não é, é muito mais sobre me acolher do que sobre atuar. Então, isso para mim é um diferencial incrível, incrível na minha vida, né? E o próprio body note. Então, estou falando aqui de qualidade de cada uma dessas bases. Não é à toa que quando conversei com o Joaquim, eu pensei em colocar nessas três bases de uma forma muito clara, porque realmente eu vejo três ganhos assim, de três áreas muito específicas, né? E o Body Norte é comunicação, poder falar de uma forma não violenta, né? Não acusadora. Eu aprendi, né? Quando a gente aponta, a estrutura da vontade aponta, tem três dedos aqui que estão apontando para a gente. Onde que eu estou me sentindo ameaçada para estar tão julgadora, né, ou crítica do outro. Onde que essa situação está me atingindo? Então, o Body Note ajuda a gente a olhar para esses três dedos, ao invés de partir para o ataque, porque você fez isso, leva você também. E isso são as guerras, né, que tanto a gente está vivendo nesse mundo polarizado, né? Então, a gente precisa distribuir isso para o mundo, né? A gente olhar para onde eu estou, qual é a minha emoção por trás dessa ativação que escalonou, né, nessa situação. O que que eu estou sentindo? Normalmente é medo, pode ser tristeza, e a gente entra nas emoções também no Foundation, né? A gente trabalha com sete emoções. Então, eu diria que são ganhos, assim, alguns dos grandes ganhos, né? E isso me fez escolher o Body Dynamic como sendo realmente a abordagem que eu abracei, né? E por isso me tornei professora junto com o Joaquim, me tornei coordenadora, que isso nunca foi minha intenção, mas para manter essa estrutura no Brasil, né? A gente foi da mesma turma, eu e o Joaquim, e precisava ter alguém à frente organizando as coisas. Eu terminei aceitando o convite em nome do meu amor por esse grande sistema, consistente sistema. E supervisão também, que eu dou e levo para a vida totalmente. Eu vivo o Body Dynamic em todas as áreas da minha vida, né? O Body Dynamic me dá a condição de fazer isso. E aí, dentro de depoimentos, a gente tem muitos depoimentos. Vocês que, se quiserem entrar no site, a gente tem, inclusive, da nossa turma, eram 24 alunos, todos eles escreveram depoimentos. A gente não passou para aqui, isso foi quando na nossa turma. E atualmente temos já, depoimentos dos novos alunos do Foundation, a gente tem os depoimentos da nossa turma do Practitioner, né? Mas a gente nem organizou todos para essa palestra, a gente está ainda fazendo esse trabalho de organização, então eu peguei quatro depoimentos, né? Esses aqui que eu estou colocando são dos alunos da turma do ano passado, retrasado. Do ano passado a gente ainda não fez isso, mas a gente vai fazer. Então são muitos depoimentos, todos terminam encantados, muito querem seguir para outros cursos né, dentro da escola. É, é uma formação que encanta, porque ela é muito consistente, né? O Foundation, toda a formação é muito consistente e o Foundation é muito consistente, né? Então, os alunos saem apaixonados e querendo mais, querendo seguir de uma forma ou de outra. Então, a gente tem alunos de vários lugares do Brasil, e isso é o que fez, nos inspirou, esse aqui é de Recife, né? Isso aqui nos inspirou a propor para o Body Dynamic International uma versão diferente. Então, esse ano, a gente está experimentando. Se der certo, a gente vai manter, se não der certo, a gente volta ao formato antigo, o formato antigo são quatro módulos de 5 dias. Então a gente propôs e foi aceito, né? E a gente está fazendo isso valer,
a gente fazer, ao invés de 4 módulos presenciais de 5 dias, a gente pegar 2 dos módulos presenciais e fazer online, para diminuir os custos das pessoas que vêm de fora, né? Hotel, estadia, avião, alimentação. E para não ficar cansativo, ser 5 dias online, que a gente sabe que é puxado, a gente faz sexta-noite, sábado e domingo 2 vezes. A carga horária é a mesma, as pessoas faltam menos o trabalho, ficam menos cansadas e podem fazer, mesmo sendo de vários lugares do Brasil. Então, o módulo um a gente dividiu em módulo um e 2. Então, vai ser em janeiro, fevereiro, em abril, né? 2 finais de semana de abril, sendo uma sexta-noite, acho que a partir de 6 horas, 6h30, eu não me lembro. Está escrito lá no, né, no material. E sábado e domingo, né? Acho que de 10 às 5 ou de 10 às 6, não me lembro. Sábado e domingo, sexta-noite. O módulo 2, que é o antigo um, né? Também a mesma coisa, uma sexta-noite, sábado e domingo. Aí vem o módulo 3, que aí a gente vai ver a estrutura da necessidade e autonomia, que é muito importante ser presencial. Sou eu que ensino nesse módulo, e aí a gente escolheu esse e o último serem presenciais. Esse porque vai ser muito importante. A gente vai localizar no corpo, vai pegar, vai ver, vai se ver, vai fazer muitos exercícios práticos. Então, são 5 dias, vão ser em, né, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Maio, junho, 5 dias. Normalmente é quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. É isso. Aí, quando a gente vai para o próximo passo, a, a gente vai novamente dividir, fazer online, dividindo em sexta, noite, sábado, domingo, 2 vezes, que vai ser justamente a vontade e amor e sexualidade, né? A gente vai fazer online, e aí no último módulo, que é bem importante, que se trabalha muito com grupos, o Joaquim, que é o professor, a gente vai fazer presencial. É quando tem encerramento, é quando tem entrega dos certificados, né? Os alunos recebem o certificado internacional do Body Dynamic International, e aí a gente resolveu que esses, então, a gente manteria presencial. Então, essa é a estrutura, né? As pessoas, vocês interessados, eu vou abrir para pergunta, mas só para, antes de tirar, né, os PowerPoint. As pessoas interessadas têm como entrar em contato aqui nesse link, né? E tem todas as informações do curso. Tem o contato do Eduardo, né? Que está ali à frente, recebendo muito bem todas as pessoas que cheguem. E a gente resolveu, nessa noite, a gente fazer um desconto especial para as pessoas que se inscreverem nessa noite até 23 horas e 59 minutos, porque o Eduardo precisa dormir, né? Então, ele vai ficar acordado até 23h59 minutos. Depois ele vai para a cama. E aí a gente vai dar um desconto especial, aí é com ele, né? E aí é entrar em contato, né? Nesse link, porque entrando nesse link, preenche o formulário. Ele recebe lá e ele responde imediatamente. E também tem o e-mail e tem também o WhatsApp, né? Do Body Dynamic International, do Boa Brasil, Internet Brasil, que é o Eduardo que está respondendo. Eduardo que recebe vocês. Então, quem quiser aproveitar, esse vai ser o último desconto que a gente está dando. A gente fez alguns descontos no passado, a gente vai aqui abrir para hoje, para as pessoas que estiverem aqui nessa live. Quem quiser aproveitar, vai ser muito bem-vindo. E a partir de então, a gente não tem mais a possibilidade de desconto, vai ser o valor normal, né, sem desconto. Então, eu vou agora sair desse compartilhamento que eu estou querendo estar com vocês, ver as janelinhas, adoraria ver as carinhas, e abrir para perguntas, né? Quem gostaria de perguntar alguma coisa, quem tem dúvidas. O Eduardo, eu acho que pode encerrar a gravação, né, Eduardo? Porque a gente abre agora para perguntas, até para as pessoas ficarem mais à vontade para falar.